senhor. Amém. Eu posso dar o start aí. Ô Pedrão, pode começar? Amém. Então, vamos lá. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que espero, em nome do Senhor Jesus, que todos tenham um bom dia, na maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar todos vocês que estão aí em casa, mais uma vez nessa aula, nessa escola bíblica, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas antes de nós passarmos para a nossa lição no dia de hoje, que é vencendo o pecado, quero te convidar, a você que está aí na sua casa, a se portar de pé e juntamente comigo, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa estar nos abençoando, iluminando os olhos e entendimento dos nossos corações. Amém? Vamos orar então? Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por este dia que o Senhor nos deu. Somos gratos pela vida, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui na escola bíblica para aprendermos mais de Ti. E te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa iluminar e abrir os olhos e o entendimento dos nossos corações, para que nós possamos nos apossar de todas as verdades reveladas através da Tua palavra. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, a Andréia trouxe na nossa lição passada as dificuldades na caminhada. E foi uma lição muito bem explicada, bem trazida. Tenho certeza que aprendemos muito e é muito importante nós caminharmos nessa sequência. Então, desde já quero te convidar a pegar o seu lápis, sua caneta, o papel para fazer anotações que são importantes. E nós, como toda lição, nós temos um versículo para decorar. O versículo da primeira lição para decorar está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz da seguinte forma: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fez nova todas as coisas, dependendo aí da sua tradução da sua Bíblia. O versículo para ser decorado das dificuldades da caminhada está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz assim: dizia a todos, porém, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na lição de hoje, o versículo que nós temos para decorar, acredito que você já sabe isso de cor, salteado, está lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, durante a semana, você vai decorar esse versículo e nós vamos ter também o nosso texto básico. Nosso texto básico
Está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. Então, abra aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo do 12 ao 21. Amém? Amados, é muito bom quando você estiver na sua casa, durante a semana, você meditar nos nossos textos básicos. Amém? Para que nós possamos nos apossar das verdades e entender melhor a lição. Então, cada lição ela tem um texto básico. Então, a nossa lição, o título dela é Vencendo o Pecado. Então, você aprendeu aí na lição anterior as dificuldades da caminhada, né, qual foram os seus problemas. Então, nós vimos lá que tem um problema dentro de você, a tentação, o orgulho, o sofrimento. Aprendemos também os modelos de parábola, que foi falado, né, a parábola à beira do caminho, do solo rochoso, entre os espinhos e a boa terra. Vimos também na lição passada os exemplos de chamado, o precipitado, o moroso, o tranquilo, e vemos também que todo final de lição nós temos uma aplicação. Amém, amados? Então, acredito que você já tenha aberto aí sua Bíblia, já achou aí. Então, vamos ler. Eu quero te pedir, assim, em nome do Senhor Jesus, que você leia com atenção o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é muito rico, é a carta mais explicativa de Paulo, de todas as cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu mais de 90 cartas, e temos algumas dessas cartas na Bíblia, e entre elas a carta de Romanos. Amém? Então Paulo ele vai escrever o livro de Romanos num contexto e muito bem explicado, e é a maior carta que nós temos de explicação da questão da fé, da vida nova em Cristo, e principalmente da simbologia do novo Adão, que é Jesus Cristo. Amém? Então, vamos ler aí? Então, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. Então, ou seja, né? Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. Então, através de Adão entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte. Então, o nome Adão, a palavra Adão, significa humanidade. Ou seja, toda a humanidade estava inserida aonde? Em Adão. Adão é o primeiro homem, é o primeiro ser humano. Então, uma das coisas que nós vamos entender e vamos perguntar assim: por que o pecado não entrou quando Eva comeu o fruto? Mas entrou aonde? Em Adão. Por quê? Porque toda a humanidade estava em Adão. Amém? Então, nós vamos ver aí do versículo 12 ao versículo 21, uma das mais enigmáticas passagens de todo o livro. Paulo começa a mostrar como a morte de um homem pode conceder a salvação a muitos. Para provar o seu argumento, ele usa Adão para estabelecer o princípio de que é possível a ação de um único homem afetar, de maneira que de afetar toda a humanidade e de muitas outras pessoas. Então, assim como o pecado entrou, na humanidade, não é um pecado particular, mas é a propensão inerente ao pecado que entrou no âmbito humano. Os seres humanos tornaram-se pecadores por natureza. Adão passou a todos os seus descendentes a herança da natureza pecaminosa que ele possuía por causa da sua primeira desobediência. Essa natureza, a partir do momento ela é gerada a partir da concepção. Lembra lá Salmos 51, versículo 3, quando Davi fala: em pecado eu fui concebido, em pecado fui gerado. Então, nós, amados, somos pecadores a partir da concepção do ventre da nossa mãe.
Então nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Porque nós já somos pecadores. Essa é a natureza pecaminosa. Então o homem sem Jesus, né, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então, por um só homem, quando Adão pecou, diz, toda a humanidade pecou com ele. Você pode ver isso lá em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 10. Uma vez que o seu pecado transformou a sua natureza interior e trouxe morte espiritual, trouxe depravação, a natureza pecaminosa também passaria de maneira seminal para a sua posteridade. Mais uma vez, Salmo 51, versículo 5. A morte. Adão não estava originalmente sujeito à morte. Lembra que Deus não nos fez para morrer. Não era plano de Deus quando nos criou para morrer. Por isso que todos nós temos uma inconformidade com a morte. Sabemos que um dia vamos morrer, mas sempre assim, nós lutamos para o quê? Para que tenhamos vida, né? Mas essa vida hoje se resume em Cristo Jesus, que é a nossa vida eterna. Então, pelo pecado, ela se tornou cruel e certeza para ele e para sua posteridade. A morte tem 3 manifestações distintas, que nós vamos ver aqui no livro de Romanos. A morte, né, a morte física. Então o homem, primeiro, vamos lá, voltando aqui. Então, a morte ela tem 3 manifestações distintas. Qual é a primeira manifestação da morte? O que aconteceu? Primeira morte, morte espiritual. Separação de Deus, né? Total de Deus. Então, nós vamos ver isso lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E vamos ver lá em Efésios, capítulo 4, versículo 18. Segunda forma da manifestação da morte física. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, nós vamos ver que a partir do pecado, a morte física entrou no homem. E a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem foi destinado a nascer e morrer uma única vez só. Então, aqui quebra toda essa teoria que nós vamos ter que voltar para pagar os nossos pecados. Não, irmão. A única vida que nós temos, segundo a Bíblia, é essa vida que Deus nos deu no dia de hoje. Então, a morte física. Ao homem foi destinado a nascer e morrer quantas vezes? Uma única vez. Depois disso, o juízo. E terceira manifestação distinta da morte. Também a morte eterna, também chamada a segunda morte, a qual inclui não apenas a separação eterna de Deus, mas o tormento eterno no lago do fogo e de enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Amém? Amados, algo que eu reflito muito na questão que a gente fala da morte eterna, do inferno. Amados, eu creio muito assim no meu coração que o pior do inferno não seja o sofrimento eterno. Você deve estar falando assim, nossa, você está falando uma loucura. Como não, cara? Você vai sofrer eternamente. Sim. Mas a pior coisa do inferno é a ausência de Deus. Para mim isso é o inferno. É saber que nunca mais você vai ter relacionamento com o teu Criador. Nunca mais você vai sentir a sua presença. Nunca mais você vai estar diante dele. Isso é inferno. Então, para mim, assim, é algo que nós devemos pensar. Que o inferno, amados, é a separação eterna de Deus. Isso é muito. Então, voltando aí para Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos pecaram, amados. Então, pelo fato de que toda a humanidade existia nos lombos de Adão, pela propriação de ter herdado a sua descendência
e depravação, pode-se dizer que todos pecaram nele. Portanto, todos os seres humanos não são pecadores porque pecam, mas pecam porque são pecadores. Então, para nós entendermos, toda a humanidade estava onde? Em Adão. O que acontece? Todos nós somos, de toda a humanidade, todos nós somos descendentes de Adão. Então, quando Adão pecou, toda a humanidade estava inserida em Adão. Então, automaticamente, o que aconteceu? Nós passamos a ser pecadores. Então, todos pecaram. Aí, a partir do versículo 13, diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Então, assim, o versículo 13 diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Então, houve um período de Adão até Moisés que não houve lei. Então, é chamado um período da morte. Então, as pessoas pecavam, mas elas não sabiam que estavam pecando, porque não havia lei, né? Então, nós temos que entender que, embora todos os seres humanos fossem considerados pecadores, conforme o versículo 12, pois não havia uma lista de mandamentos e não havia nenhuma responsabilidade rigorosa sobre os seus pontos específicos de violação. Quando não há lei, o período vai de Adão até Moisés, quando Deus não havia entregado a lei mosaica. Então, até Moisés não havia lei. Quando Moisés esteve com o Senhor, e aí Deus traz os 10 mandamentos, e através desses 10 mandamentos, e aí há uma observância da lei. Então, versículo 14: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, entretanto a morte reinou. Porém, mesmo sem lei, a morte, ela era o quê? Universal. Mesmo sem lei, a partir do momento que Adão pecou, o que aconteceu? Ele vai morrer, com lei ou sem lei. Sem o homem, mesmo sabendo, não sabendo acerca da lei, ele pecou, ele vai morrer. A morte entrou por conta do pecado, porque o Senhor havia falado que a partir do momento que o homem comesse e desobedecesse daquele fruto, a morte passaria, ele morreria. Então, aqueles que nasceram depois disso, mesmo não sabendo dessa ordem, o que aconteceu? Morreriam, porque a palavra de Deus, ela é permanente. Então, aqui diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão e até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão. Porque uns interpretam aqui, a interpretação correta fala da seguinte forma: mesmo os que não pecaram à semelhança de Adão. O que é isso? Porque Deus deu uma ordem direta a Adão. Quando Adão comeu do fruto, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, a sua posteridade começou a pecar, já não é um pecado à semelhança de Adão. Por que não é a semelhança de Adão? Porque Deus instruiu diretamente Adão. Então, quando o pecado entrou na humanidade, o que acontece? Lembra? Nós pecamos porque somos pecadores. E não nos tornamos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Mesmo sem saber do pecado original de Adão. Igual, eu olho para o Davi. O Davi hoje ele não tem ideia do que é pecado, mas ele não tem ideia de que Adão pecou lá no Jardim do Éden, mas ele é pecador, e ele vai pecar automaticamente. Por quê? Porque nós fomos concebidos em pecado. Então, amados, porque nós herdamos o quê? A natureza pecaminosa. Então, devido à nossa própria natureza
pecaminosa. Então, passaram a morrer, mesmo não pecando o pecado da semelhança de Adão. Então Adão sabia o que estava fazendo. A partir daí o pecado entrou e reinou na terra. Então diz assim: não pecaram a semelhança de Adão, aqueles que não tinham revelação específica que Adão tinha. Lá em Gênesis 2, versículo 16, versículo 17. Ou aqueles que tinham a lei mosaica, no versículo 13. Mas pecaram contra a santidade de Deus. Ou seja, aqueles que pecaram sem lei. Prefigurava aquele que haveria de vir. Adão e Cristo são semelhantes. Quanto ao fato da sua transição, da discussão do apóstolo Paulo a respeito da transferência do pecado de Adão para o crédito da justiça em Cristo. Olha lá, no versículo 15, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito de Deus, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo usa a palavra muitos em dois sentidos. No versículo 15, exatamente como fará com a palavra todos no versículo 18. Ele havia estabelecido que todos os seres humanos, sem exceção, carregam a culpa do pecado e estão, portanto, sujeitos à morte. Então, toda a humanidade, ela carrega a culpa do pecado e todos estão sujeitos à morte por conta do pecado de uma pessoa, que é Adão. Então, muitos morrem dizendo a respeito que a todos os descendentes de Adão. Mas Paulo agora ele traz o quê? A figura de Jesus. Assim como Paulo vai trabalhar a linguagem do primeiro Adão, né, e do segundo Adão. Que o primeiro Adão significa a primeira humanidade. Jesus Cristo prefigura o segundo Adão, que significa a nova humanidade levantada em Cristo Jesus. Então, no livro de Romanos você vai encontrar muito essa questão do novo Adão, que é Jesus. Então ele fala que se pelo pecado do primeiro Adão, né, muitos morreram, o segundo Adão, que é Jesus, muito mais vai haver salvação ao único ato condenatório. Vai haver muito mais, o único ato de redenção de Cristo Jesus foi incomensuravelmente maior que o único ato condenatório de Adão. Então, o ato de Jesus é incomensuravelmente maior que o único ato de condenação. Então, o ato de Jesus é um ato muito maior do que o ato de Adão. Então, se houve perdição, se o ato de um afetou toda a humanidade, muito mais o ato do Senhor Jesus Cristo afetará sobre maior ainda toda a humanidade através da morte de Jesus, que é o dom gratuito de vida. No versículo 16, diz assim: o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificativa. Então ele traz aqui agora falando que a salvação é pela graça. Se o julgamento derivou de uma só ofensa, a condenação, o que é condenação? Sentença divina da culpa, é o oposto da justificação. Muitas ofensas. Adão trouxe a condenação sobre todos os homens por uma única só ofensa, seu ato deliberado de desobediência. Cristo, entretanto, o eleito da condenação de muitas ofensas, trouxe o quê? Justificação. Então, Cristo trouxe sobre nós a justificação, que é o ato, que é o dom da graça de Deus. A salvação é pela graça. Então, se pela ofensa de um, por meio de um só, no versículo 17, reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então o pecado trouxe a morte universal, o pecado de Adão trouxe a morte universal. Então é exatamente o oposto do que ele esperava e que Satanás havia prometido: como Deus sereis. O sacrifício de Jesus trouxe salvação a todos aqueles que creem. O dom da justiça também trouxe o dom da justiça. Você pode ver isso em Romanos, versículo 1, versículo 17, a partir do versículo 3, versículo 24, né? Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna a todos que nele creem. Amém? Então, a partir do momento que o sacrifício de Jesus Cristo trouxe salvação a todos aqueles que creem, trouxe o quê? O dom da justiça, o dom da justificação. Trouxe o quê? A vida. Então, exatamente ao contrário do ato de Adão. Se o ato de Adão trouxe morte, o ato de Jesus Cristo trouxe dom da vida, dom da justificação. Exatamente como o Senhor disse. Trouxe o quê? Salvação, trouxe vida espiritual. Amém? No versículo 18 diz assim: pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então esse é o resumo de analogia entre Adão e Jesus Cristo. Versículo 19: como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos também se tornarão justos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, se por um ato de condenação de um homem veio toda a condenação, agora pelo um ato de Jesus se tornarão o quê? Muitos justos. Então isso significa a graça de Deus. Isso a graça sobre todos os homens, não apenas sobre alguns homens, mas sobre todos os homens. Isso não pode ser entendido como significado que todos os homens serão salvos. Embora a graça tenha se manifestado sobre todos os homens, isso não quer dizer que todos os homens serão salvos, mas somente aqueles que creem, que reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. A salvação é somente para aqueles que exercem a sua fé em Cristo Jesus. Mais precisamente, a palavra de muitos, muitos que passarão a crer no Senhor Jesus Cristo. Se tornarão justos. É provável que essa expressão se refere à posição legal que uma pessoa está diante de Cristo, e não uma mudança real de caráter. Uma vez que Paulo está constatando a justificação e a condenação ao longo da passagem, ainda não apresentou ainda a doutrina da santificação, qual é lida com a transformação real do pecador como resultado da redenção. Então Paulo está falando aqui da salvação. Ele ainda não está falando da sua real santificação, que vai estar no capítulo 6. Então o Senhor primeiro nos salva através da sua graça. E aí, a partir daí, nós vamos produzir o quê? Uma santificação. E que aí nós vamos entender e vamos vencer o quê? O pecado. Amém? Então, no versículo 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse, para que apontasse o quê? As ofensas. Mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça. A fim também como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, assim como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Cristo nosso Senhor e Salvador. Então, ele encerra o capítulo 5, mostrando justamente porque aonde habitou o pecado, reinou a morte, mas agora, assim também, pela graça que foi manifestada em Cristo Jesus, pela justiça para a vida eterna, mediante em Cristo Jesus o nosso Senhor. Então, se a morte reinou durante esse período que não houve lei, mas agora se manifestou Jesus Cristo nosso Senhor,
que nos trouxe a graça pela justiça da vida eterna, então nós passamos a viver uma vida o quê? Justa diante de Deus. Não tem como eu continuar vivendo uma vida antes de eu, uma vida totalmente igual que eu tinha anterior, depois de ter me encontrado com o Senhor Jesus Cristo. Então eu passo a viver uma nova vida, eu passo a viver uma vida de justiça. Assim como eu tinha a natureza pecaminosa, através do pecado original de Adão, eu agora, quando recebo Jesus, a graça da vida eterna, eu passo a viver em novidade de vida. Lembra lá nas nossas lições anteriores, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, quando eu vou me apropriando da nova natureza de Cristo, vou entendendo que em Jesus Cristo prefigura a figura do segundo Adão, se prefigura, assim como o primeiro Adão prefigurava a natureza pecaminosa, a natureza caída. Agora em Cristo Jesus, Cristo simboliza uma nova humanidade, o quê? Que tem os valores, que tem a natureza divina. Então é impossível uma pessoa que tem uma natureza divina viver com uma natureza do pecado. Foi para isso que Deus veio, para isso que Jesus enviou seu Filho amado, para que nós reconhecemos a sua obra na cruz do Calvário. Então, amados, nós precisamos entender isso. Entender que eu sou uma nova criatura, eu tenho um novo pensamento, eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo jeito de andar, eu tenho um novo jeito de falar, eu tenho um novo jeito de me comportar, eu tenho um novo jeito de viver. Se essa transformação ela não for visível na minha vida, alguma coisa está errada. Ou eu não nasci de novo, ou a palavra de Deus está errada. Então eu preciso entender isso. Meus atos precisam ser mudados. Lembra lá que Jesus diz que é pelo frutos que se conhece a árvore? Então nós temos que olhar as nossas ações. Então lá em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 59, vai falar, assim como a onda produz lodo e lama, assim é o homem pecaminoso. Ou seja, o movimento natural da onda produz lama e lodo. Assim é o homem pecador. Porque você não faz força para pecar. Qual é o momento aí que você faz assim? Nossa, vou fazer força para pecar, porque eu estou com muita vontade. Eu não estou com vontade de pecar, mas eu vou fazer muita força para pecar. Porque assim é o estado natural do homem. Da mesma maneira, o que acontece? Quando nós estamos em Cristo, naturalmente a nossa vida vai produzir frutos da glória de Deus. Dar fruto em Cristo é uma coisa natural. É uma coisa que é uma coisa que constantemente você vai crescendo em graça e em conhecimento ao Senhor Jesus. Então é uma coisa que é natural, né? Nós vamos ter a nossa luta, sim, contra os velhos costumes do homem. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer agora que nós vamos, na lição, ela fala que nós vamos lutar e nós vamos vencer o pecado, em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala assim, lá em 1 Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz a nossa nova posição, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido com exclusividade, para anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então nós deixamos o quê? O mundo de trevas, nós deixamos o quê? O mundo de escuridão. O Senhor nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino de luz, nos transportou para o seu reino de amor, e para que nós possamos o quê?
não somente anunciar, mas manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós passamos do império das trevas para o reino do amor do seu Filho de Deus, Jesus, um dos grandes problemas que enfrentamos é o quê? É o pecado. Por quê? Porque agora nós temos a nova vida em Cristo Jesus, nós temos a revelação de Cristo Jesus e vamos vendo o quê? Que nós tínhamos uma velha natureza da qual nós fomos concebidos nela. Então, o pecado na vida do cristão, ele vai lutar sempre contra o pecado. O pecado ainda vai nos perseguir. Por quê? Porque toda hora nós somos chamados a olhar para trás, aos prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba do coração. Toda aquela, na lição anterior, a André expôs as nossas dificuldades na caminhada. Então, há uma luta sim contra o pecado. Contudo, nós temos armas para vencê-los. Por quê? Porque as nossas armas, elas não são o quê? Carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, a nossa luta, amados, é uma luta espiritual. Por isso que a partir de agora nós temos que viver o quê? O homem espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas. É diferente do homem carnal, que o homem carnal não discerne nenhuma das coisas espirituais. Então, nós temos armas para vencê-lo, e as nossas armas estão em Cristo Jesus. Então, vencer o pecado envolve uma decisão sobre a orientação do Espírito Santo. Algo que fica muito claro, e se você ler aí o livro de Romanos, nós temos o quê? O Espírito de Deus que habita em nós. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, e nascemos de novo, nós não somente recebemos uma nova herança, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aí a partir de agora, nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vida no Espírito, todo cristão que nasceu de novo, ele tem uma vida no Espírito. Não é um acessório como você vai comprar um carro e você fala, eu quero isso, eu quero trio elétrico, trave elétrica, buzina, isso aqui eu não quero. Não. É impossível você ter nascido de novo e não ter vida no Espírito, não ter relacionamento com o Espírito Santo. A palavra do Senhor, Paulo, aqui na carta de Romanos, ele fala, se de fato o Espírito Santo do Senhor habita em vós. Se de fato o Espírito Santo do Senhor habita em vós, você não vai cobiçar as coisas da carne, mas as coisas do Espírito. Então, o tempo todo, se você for ler um pouco mais para frente, você vai encontrar essa condição. Então, você precisa ter vida no Espírito com Deus. Por quê? Porque você não vence o seu pecado através da força do seu braço. Você só vence o pecado através do poder do Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. Então, a decisão requer um espírito de luta. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até o sangue. Então, há uma luta do pecado sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que o pecado na nossa vida, na vida do cristão, ele é um acidente. O pecado não pode ser um hábito na nossa vida. Porque olha o que diz a palavra do Senhor lá em 1 João, no capítulo, primeira carta de João, no capítulo 13, versículo 9, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou o quê? O divino Espírito Santo. Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, amados, olha o que diz a palavra do Senhor para nós aqui. O pecado na vida do cristão agora, ele não é mais uma prática constante, mas é o quê? Um acidente. Então, pequei, eu não planejo pecar, eu não vivo na prática do pecado. Isso é algo muito sério. Não é impossível aquele que nasceu em Deus viver praticando o tempo todo em pecado.
não tendo consciência do pecado. Hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor que avisa que nós estamos pecando, quando nós estamos errando. Pensa aí comigo, todas as vezes que você para pensar, isso aqui é errado, isso aqui é certo, e você quer ficar arrumando justificativa para aquilo que você quer fazer dentro da palavra do Senhor, já é um indício que é errado. Porque o Espírito Santo de Deus fala conosco, é impossível um crente que nasceu de novo viver adulterando. É impossível um crente que nasceu de novo viver mentindo. É impossível um crente que nasceu de novo ficar roubando. É impossível um crente que nasceu de novo ficar enganando, defraudando. Então, se você vive numa prática constante de pecado, a palavra de Deus fala que isso é impossível, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Por que ele não vive? Não quer dizer que ele não peca. Ele peca. Mas, quando ele peca, é um acidente na vida dele. Por quê? Porque nele permanece o quê? A semente divina. Porque eu tenho uma nova natureza. Logo, o meu prazer não é no pecado. O meu prazer é na presença de Deus. Se eu tenho prazer no pecado, alguma coisa está errada. De verdade. Porque, ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então, os nossos maus costumes vão vir sempre. E aí, como é que nós vamos vencer o nosso mau costume? Com a palavra de Deus, vivendo uma vida no Espírito. E é isso que eu tenho que fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, algo que eu preciso entender, amados, é que as nossas armas, elas são espirituais, elas não são carnais, para desfazer todas as obras das trevas. Amém? Então, é impossível que uma pessoa que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, viva na prática do pecado. O item 1 da nossa lição diz aí: os pecados foram perdoados. Então, no momento que nós recebemos a Jesus como Salvador, Ele entrou no nosso coração e nos transformou em nova criatura. Então, se é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fez nova todas as coisas. Lembrando que o livro, a Bíblia, é o livro do ser. Amém? Olha lá. E se alguém está em Cristo, se você estiver em Cristo, se o Espírito de Deus habita em vós, porque se você não estiver em Cristo, você não é nova criatura. Amém? Lembrando que no céu só vai entrar quem nasceu da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então, o item 1 da nossa lição diz aí: o grande pecado foi vencido. Que grande pecado é esse? O grande pecado é o de negar a Cristo Jesus, de não crer nele. E por isso, ao enviar o Espírito Santo, Jesus disse que ele venceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não crer em Jesus é um grande pecado que realmente condena o homem. Então, olha lá o que diz João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo e do pecado, porque não creem em mim. Então, qual é o grande pecado da humanidade? Qual é o grande pecado que condena o homem a passar a eternidade longe de Deus? É o de não crer nele. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna, porque não crê no Filho unigênito enviado de Deus. Então, a nossa salvação, amados, está em Cristo Jesus. É Cristo que nos salva. Então, qual é o grande pecado? É o de não crer em Jesus. Então, Ele enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado. E que pecado? De não crer nele. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus veio ao mundo e aqui viveu sem pecado. E a sua vinda teve como objetivo tirar o pecado do mundo. Ele foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus. Lembra a passagem lá de João 1, 29? Que quando
João, ele tem um encontro com Jesus, ele olha para Jesus e João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Somente através de Cristo Jesus nós temos os nossos pecados removidos. Somente em Cristo Jesus nós temos a nossa redenção dos nossos pecados. E isso é muito sério. Então, lá em 1 João, em primeira carta de João, capítulo 13, versículo 5, diz também assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, amados, Cristo se manifestou para tirar os pecados, porque nele não existe pecado. Ele assumiu o nosso lugar. Olha o que diz o item 3 da nossa lição, que diz assim, que os nossos pecados foram que? Cancelados. Todo o nosso passado foi esquecido por Deus. Quando aceitamos o Senhor, quando nós recebemos o Senhor, Pedro disse que pelo arrependimento o pecado é remido, Atos 2:38. E Paulo afirma que tudo que a lei exigia de nós, mostrando-nos o pecado e nos condenando, foi pregado na cruz, Colossenses 2, versículo 14. Então vamos lá. O que diz lá Atos, no capítulo 2, versículo 38? Diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Algo que nós precisamos entender, que a vida cristã, ela é baseada em arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há perdão de pecados. Jesus inaugura o seu reino, Jesus inaugura a sua ministração, a sua pregação do seu reino, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. O primeiro ato de uma conversão genuína é arrependimento. É diferente de remorso. Nós precisamos entender, como Pedro escreveu aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o Espírito Santo. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então há uma ordem na nossa vida cristã. O primeiro ato é arrependimento, como diz aqui Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, o que me impede de eu ser batizado? Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não entender que eu estou em pecado, se eu não entender a minha nova vida em Cristo, se eu não me arrepender dos meus velhos atos. Então, há uma necessidade de arrependimento. Depois que eu me arrepender, eu sou o que? Batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados. E depois que eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou receber o dom do Espírito Santo, o dom da graça. Então eu preciso me arrepender para me converter, para que sejam cancelados os nossos pecados. Então não há vida cristã sem arrependimento. Não há vida cristã no pecado. Porque é impossível aquele que se arrependeu para uma vida nova, de uma vida antiga para uma vida nova, vive em pecado. Então esse é o primeiro ato que nós precisamos entender. Nós temos que analisar a nossa vida à base do arrependimento. Se não há arrependimento, não há salvação. Amém? Como é que eu venço o pecado? Me arrependendo do meu pecado. Jesus vai dizer também, vai dizer da seguinte forma: mostrem frutos dignos do quê? De arrependimento. Então, esses frutos não é de ganhar algo para o reino, de trabalhar para o reino, mas o fruto digno de arrependimento são as minhas atitudes que mostram que eu realmente nasci de novo. Mostra realmente que eu mudei de vida, que eu mudei de atitude.
Não quer dizer que eu não luto contra o pecado. Não quer dizer que eu não luto contra a pecaminosidade. Lá em Hebreus nós vimos que a nossa luta contra o pecado não temos resistido até o sangue. Significa que a velha natureza, ela vai vir contra essa nova natureza, porque nós ainda somos... Aí você fala assim, mas se eu nasci de novo, por que eu tenho luta contra o pecado? Porque essa carne que nós temos, ela está enferma pelo pecado. E é isso que nós precisamos entender, que essa carne, ela precisa morrer todos os dias para o pecado. Mas se eu alimentar essa carne e não me alimentar o meu novo corpo espiritual através do Espírito Santo de Deus, esse corpo vai ganhar sobre o meu corpo espiritual. Eu preciso ver quem que eu estou alimentando. Aquele que eu alimentar mais é o que vai ganhar. Por isso que não existe uma vida cristã sem leitura da palavra de Deus. Não existe uma vida cristã sem a meditação na palavra de Deus. Não existe uma vida cristã sem oração. Não existe isso. Então, se nós olharmos nossos corpos espirituais, como é que está a nossa leitura e o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus? Se nós olharmos como é que está a nossa vida de oração, então foi dado ferramentas para nós vencermos. Mas aquilo que nós alimentamos é aquilo que de fato nutre o nosso corpo. E eu preciso entender, e eu preciso analisar, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho o quê? Uma nova natureza, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu tenho que analisar a minha vida não a partir do binóculo da vida do outro. Mas fulano faz isso, mas fulano faz aquilo. Nossa, você viu aquele cara, você viu aquela pessoa, olha, mas graças a Deus que eu não sou assim. Não, amados, o nosso padrão é Jesus, a nossa vida é Jesus, o nosso referencial é Jesus, é para Ele que nós temos que olhar. Então eu tenho que olhar hoje para a minha vida e ver se há frutos de fato de mudança, se há frutos de fato de nova vida. Amém? Então, tendo o quê? Cancelado o script da dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então Cristo pegou tudo aquilo que era contra nós, toda aquela sentença que era contra nós. O que aconteceu? Ele cravou na cruz e venceu em nosso favor. Então nós temos o quê? Uma nova vida. Nós temos o quê? Nós estamos livres de uma acusação, porque todos os nossos pecados eles foram o quê? Cancelados. A partir de agora eu ando em uma novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, vamos lá. Acerte o seu passado, que é o segundo item da nossa lição. Então, acertar o nosso passado envolve o seguinte aspecto: devolução. Cristo já nos perdoou do nosso pecado? Sim. Há algo que eu ainda devo que fazer? Um certo jovem, depois de se converter, devolveu as suas ferramentas que havia furtado na oficina que trabalhava. O que acontece? Lembra que a vida cristã, minha nova natureza, envolve que uma vida nova em Cristo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos acertar o nosso passado. De que forma acertar o nosso passado? É colocar o nosso passado em ordem. Não é simplesmente, recebi Jesus, recebo Jesus hoje e tenho uma nova vida. E simplesmente, legal, você recebeu Jesus, muito bom. Mas agora, essa nova vida envolve o quê? Colocar as coisas no seu devido lugar. Não se constrói uma nova vida deixando um passado todo torto para trás. O que você está querendo dizer com isso? Vamos lá, abre aí em Lucas capítulo 19, versículo 8. Tem um homem que se encontrou com Jesus, e Jesus foi ter na casa dele. Uma passagem muito conhecida que você deve saber, Zaqueu, né? Então, entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que isso quer dizer? E logo em seguida Jesus fala: vejo que hoje a salvação chegou até você. Porque ser salvo significa resolver as pendências do passado. Se eu estou devendo a alguém,
Não é porque eu tenho uma nova vida em Cristo que eu não tenho que pagar. Aquela dívida é do velho homem. Não, aquela dívida é sua. Você tem que ir lá e restituir esse homem. Restituir essa pessoa. Ou pedir perdão de pecados não é somente falar, me perdoa. Não, é que se eu posso restituir, eu tenho que restituir. Se eu falar mal de alguém, me perdoa porque, me perdoa por qualquer coisa. Não, por qualquer coisa não, me perdoa porque eu falei mal de você. E aí, não é só pedir perdão para a pessoa que você falou mal. É pedir perdão para as pessoas que você falou mal acerca dela. É ir lá. Porque a gente sai falando mal de várias pessoas e depois me perdoa. Mas a gente não faz o caminho inverso. Arrependimento é fazer o caminho inverso. Então, se eu estou devendo, eu tenho que pagar. Se eu falei mal de alguém, sobre a honra de alguém, eu tenho que restituir a honra dessa pessoa. E nós estamos vivendo, amados, numa época que vale tudo, né? Se eu defendo um lado, eu posso usar a mentira para usar o meu argumento. Isso não é de Deus. Se eu tenho algo que é... E hoje, assim, de verdade, a mentira tem travestida de verdade e a verdade tem se escondido com medo da mentira que tomou o lugar da verdade. Hoje, a gente tem que entender que nós representamos o reino de Deus. A verdade é acima de todas as coisas. A restituição é acima de todas as coisas. Se eu posto uma notícia mentirosa, eu tenho que ir lá e falar, olha, essa notícia é mentirosa, não foi isso, eu tenho que me retratar. Mas hoje a gente peca, não se retrata e deixa para ir, não, Deus sabe todas as coisas. Não é isso que Deus espera daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm uma vida nova com o Senhor Jesus, daqueles que vencem o pecado. Então eu preciso colocar o quê? A minha vida em ordem. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que restituir. Amém, igreja? Então, segundo, fazer como Zaqueu fez. Ele restituiu, não somente, mas ele restituiu 4 vezes mais. Aqui o item 2 diz assim, o perdão. Porque se perdoardes a ofensa... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Está lá em Mateus 6,14. Jesus afirmou que se perdoarmos, seremos perdoados. Tenha você recebido pouca ou muita ofensa, é necessário perdoar. O perdão libera a pessoa para viver livre e desimpedidamente a sua vida cristã. Se ofendeu alguém, peça perdão. Se a pessoa estiver longe, faça por carta ou por telefone ou por os meios de comunicações. Quantos de nós já ouvimos, inclusive no seio da igreja, quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é só Deus. Não é só Deus que perdoa. Olha o que diz aqui Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então há uma condição aqui. Quando você ora a oração do Pai Nosso, o que você está dizendo para Deus? Perdoa os meus pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Em primeiro lugar, você precisa entender que perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Amém? Então o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Então, há uma condição que se eu não perdoo o meu irmão, eu também não sou perdoado por Deus. Da mesma forma que eu trato o meu irmão, eu serei tratado por Deus. Então o perdão, o homem foi designado para perdoar. Porque se ele não perdoar, o Senhor não o perdoará. Não é aí que diz? Lê mais uma vez como isso é tão sério na nossa vida. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, quem que está falando aqui? É Jesus. Porque se você, lembra? A Bíblia é o livro do ser. Porque se você perdoardes aos homens as suas ofensas, e também o vosso Pai vos perdoará. Então há uma condição: se não perdoar, o Pai não te perdoa. Se perdoar, o Pai te perdoa. Então você sim é capaz de perdoar. E perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. E perdoar não é uma decisão, perdoar é um mandamento de Jesus. Perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. Amém? Terceiro passo, resolver as pendências. Tem a devolução, tem o perdão e resolver as pendências.
Então, vamos lá. Você precisa resolver qualquer problema do passado. Se ficou devendo, pague. Se tomou emprestado, devolva. Mais uma vez, Zaqueu se levantou e disse: resolvo dar aos pobres a metade do meu bem. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando você cometer pecado, tem que haver restituição se é contra o teu próximo. Tem que haver restituição. Você falou mal, você vai ter que ir lá na pessoa que você falou mal. Não só pedir perdão para a pessoa de quem você está falando mal, mas para a pessoa que você falou mal, você tem que ir lá e consertar o que você fez. Se você tem dinheiro emprestado, pague. Não tem como pagar, entra num acordo. Muitas pessoas acham que apenas mudando de cidade, elas vão mudar de vida. Elas mudando de país, elas vão mudar de vida. E não vai. Nós vivemos isso na Nova Zelândia. O que aconteceu? A igreja lá na Nova Zelândia, chegou um momento que ela não crescia. Ela batia no teto e não rompia. Juntamente com a liderança, nós entramos em oração, buscando direção de Deus, para ver por que a igreja não estava crescendo. E Deus falou: começa a perguntar sobre a vida dos membros da igreja. E quando nós começamos a perguntar sobre a vida do membro da igreja, muitos tinham saído brigados com os pais, muitos tinham quebrado financeiramente e tentar uma nova vida lá na Nova Zelândia. Muitos tinham se separado e foram lá. A gente acha que o problema é onde nós estamos. Que se eu mudar de Vilhena, a minha vida vai ser consertada. Não. A palavra de Deus diz que os céus e a terra servirão de testemunho contra nós no dia do juízo. Não precisará ter ninguém, mas a própria terra testemunhará contra mim, né? E os céus testemunhará contra mim ou ao meu favor. Então, eu tenho que consertar as coisas. Então, quando nós começamos a sentar e vimos ali que havia um grande problema, que as pessoas mudaram de lugar para terem uma vida nova. Mas você não tem uma vida nova com um passado todo de dependência. Então é necessário. E nós começamos a instruir: olha, você precisa voltar, você precisa pedir perdão, você precisa pagar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque isso é uma vida nova em Cristo. É acertar naquilo que você pode. Teve alguma situação que algumas pessoas já tinham falecido. E aí a gente fala: agora você vai ter que orar, entregar isso a Deus diante do Senhor. Você precisa resolver as suas pendências. Por quê? Último item aí do Acerte Seu Passado 4. Mantenha sua consciência limpa. Procure ser honesto com Deus e com o próximo e consigo mesmo. Não permita que ressentimentos, desobediência a Deus, erro de conduta moral permaneçam na sua vida. Olha lá o que diz lá em Atos, no capítulo 24, versículo 16. Diz assim da seguinte forma: por isso, também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Por que nós temos que acertar o nosso passado? Independente do que tenha feito, tenha acontecido. A partir de agora, para eu vencer o pecado, o que eu tenho que fazer? Manter o quê? Me esforçar para ter o quê? Uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Quando eu voltar para a minha cidade, eu não ter do que me envergonhar. Quando eu vou andar na rua, não ter do que me acusar. Não quer dizer que eu não erro. Não quer dizer isso. Significa que eu errei, mas eu consertei. Significa que eu falhei, mas eu fui lá e consertei. É isso que é a nossa vida cristã a partir do dia que nós conhecemos a Jesus Cristo. Então, quando nós estamos diante do Senhor, e aproveitar que daqui a pouco nós teremos o nosso culto e será ministrada a ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ser cristão é nos auto-examinarmos todos os dias. É ver se de fato as nossas atitudes elas mudaram. E aí eu poder encontrar o meu próximo e não ter que abaixar a cabeça. É saber que eu não estou devendo ninguém no que depende de mim nessa terra. É pelo menos de dar satisfações.
Nós precisamos, amados, em nome de Jesus. Então, nós continuaremos a nossa lição para finalizar ela no próximo domingo. Então, nós vamos terminar aqui. Amém? Essa questão. E vamos continuar. Na próxima aula, trate o pecado no presente. Vai ser a nossa continuação da nossa aula, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que Deus possa, no dia de hoje, abençoar a nossa vida, possa abençoar os nossos corações, que Deus possa, através do seu Santo Espírito, falar grandemente, continuar falando grandemente aos nossos corações. E vamos aproveitar que hoje é um dia de ceia, aproveitar que é um período de Páscoa, que nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa maior vitória, que é a nossa libertação do pecado, nossa libertação da escravidão, nossa libertação da morte física, da separação de Deus e do juízo, que é a separação eterna, da morte espiritual. Que nós possamos no dia de hoje, daqui a pouco, quando o culto começar, nós possamos participar do cálice e do pão, que representa a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos de todo o nosso coração. Obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos, de aprofundarmos na Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja sempre conosco e sempre nos guiando para essa nova vida, Pai, vencendo o pecado. Ó Deus, assim como diz a Tua palavra, que a luz do justo seja como a aurora do dia, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos prosperando, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo culto, em nome do Senhor Jesus. Amém.